Olá, alunos! Sejam bem-vindos. Estamos aqui novamente para darmos continuidade ao nosso conteúdo de estequiometria. Mais uma vez, eu vou fechar o vídeo e nós vamos ficar somente com o áudio e os slides, tá bem? Espero que vocês aproveitem e agora, dando continuidade ao nosso conteúdo de estequiometria, nós vamos falar sobre volume molar. O que é o volume molar? É o volume de um mol de átomos ou moléculas que vai depender do estado físico da substância. Para os estados sólidos e líquidos, o volume pode ser determinado pela densidade. E aí, então, nós vamos relembrar daquela fórmula que vocês já viram no ano passado. Densidade é igual a massa sobre o volume. Então, sempre que falar de sólido e líquido, nós vamos, para calcular o volume, utilizar densidade igual a massa sobre volume. Então, se nós tivermos uma pergunta assim, qual o volume de 2,5 mols de ferro? Aí foi dada a densidade do ferro, 7,87 gramas por centímetro cúbico, e a massa do ferro, que é 56 unidades de massa atômica, que é o mesmo que 56 gramas por mol. Então, isso quer dizer que 56 gramas de ferro está para 1 mol de ferro. E 2,5 mols de ferro, de acordo com a nossa pergunta, vai ter quantos gramas? Multiplicando o cruzado, 2,5 vezes 56, vai dar um valor para nós de 140. Então, essa é a massa de ferro presente em 2,5 mols de ferro, ok? Bom, e aí agora a gente joga na fórmula da densidade. No lugar do D, eu vou colocar 7,87. No lugar do M, eu vou colocar 140, que é a massa que corresponde a 2,5 mols de ferro. Vamos de novo multiplicar cruzado, e aí então a gente vai chegar no valor de 17,8 centímetros cúbicos. Por que centímetros cúbicos? Porque a densidade foi dada em grama por centímetro cúbico. Mas e no caso dos gases? Aqui nós falamos para sólido e líquido. No caso dos gases, o volume vai ser independente da natureza, independente de ser um gás, certo? Então, a gente vai chamar de gás ideal. Como que vai ser isso? Vai depender apenas da temperatura e da pressão, certo? E aí nós vamos utilizar essa fórmula, PV é igual a nRT, onde o P é a pressão, que pode ser dada em atm, milímetro de mercúrio, ou quilopascal, o V, que corresponde ao volume em litros, o N, que corresponde ao número de mol, o R, que é a constante dos gases, e aí nós vamos ver os valores de constante dos gases, e o T, que é a nossa temperatura, sempre em Kelvin. Se a temperatura estiver em graus Celsius, nós temos que converter para Kelvin. E o valor da constante do R vai depender se a pressão estiver em atm, aí o R vai valer 0,082. Se a pressão estiver em milímetros de mercúrio, o R vai valer 62,36. Se a pressão estiver em quilopascal, o R vai ter o valor de 8,314. Bom, então vamos ver um exemplo. Lembrar para vocês que volume molar é sempre o volume de 1 mol de um gás ideal. 1 mol, certo? Não esqueçam disso. Qual o volume molar dos seguintes gases na temperatura de 60 graus Celsius a 1 atm? Aí, então, quais gases? Do gás carbônico, do gás nitrogênio, do gás oxigênio e qualquer outro gás vai ter o mesmo volume molar nessa temperatura e nessa pressão. Qual vai ser esse volume? Nós vamos jogar na fórmula P vezes V é igual a N vezes R vezes T. Como? O P, qual é o valor do P? 1, certo? Qual é o valor do V? Eu não tenho, eu vou calcular. O valor do N, do número de mol, eu tenho. O valor do R, o valor da temperatura. Bom, a primeira coisa é que a nossa temperatura, ela está em graus Celsius, certo? E aí, então, a gente vai transformar essa temperatura para Kelvin. A temperatura em Kelvin
é igual à temperatura em graus Celsius mais 273. Então, nós temos que a temperatura em Kelvin é 60 mais 273. Então, a nossa temperatura em Kelvin é 333. Aí, agora, nós temos todos os nossos valores. O P é 1, o V é o que a gente vai achar, o N é 1, porque eu estou falando volume molar é 1 mol, certo? R vai ser 0,082, porque a minha pressão está em atm, e o T vai ser 333. Então, tá, substituindo os valores, a gente tem que o volume vai ser 27,3 litros, independente do gás, certo? Pode ser gás carbônico, nitrogênio, oxigênio, qualquer outro gás. Vai ter esse volume, 27,3 litros, nessa condição, 60 graus Celsius e 1 atm, ok? Bom, e quando eu tiver CNTP, condições normais de temperatura e pressão, qual vai ser o volume molar nas CNTP, condições normais de temperatura e pressão? Bom, o que são condições normais de temperatura e pressão? Vai ser 1 atm e 0 graus Celsius, ou 273 Kelvin. Sempre que falar condição normal de temperatura e pressão, essa pressão corresponde a 1 atm e 0 graus Celsius, ou 273 Kelvin. E aí, então, se nós jogarmos nessa fórmula PV igual a nRT, a gente vai ter que 1 mol de gás, nas condições normais de temperatura e pressão, sempre vai corresponder a 22,4 litros, certo? E na CATP, condições ambientes de temperatura e pressão, qual vai ser o volume molar? O que é condição ambiente de temperatura e pressão? É pressão em 1 atm igual a 1 atm e temperatura igual a 298 Kelvin ou 25 graus Celsius, certo? Se nós, então, substituirmos na fórmula, a gente vai ter que 1 mol de gás na CATP, condições ambientes de temperatura e pressão, sempre vai ser igual a 24,4 litros, tá bem? Então, olha, por hoje é isso. Eu espero que vocês tenham gostado, tá bem? É uma revisão daquilo que nós já vimos em sala de aula, tá bom? Então, um abraço, até a próxima aula, fiquem com Deus.